A Terra tem bilhões de anos e passou por muitas mudanças. Há 65 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra e atingiu os dinossauros. Desta vez, somos nós o asteroide. A Terra está doente, com febre. A civilização se desenvolveu sem cuidados. E deter o aquecimento global é o nosso desafio. A única dúvida é se vamos encarar o problema agora ou deixar para nossos filhos e netos. Só que a Terra não pode esperar. O efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a vida na Terra, mantendo a temperatura dela acima de que seria sem atmosfera. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria de 18 graus Celsius negativos, ao invés de 15. Para entender como funciona, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados sobre a luz do sol. Os raios que chegam passam pelo vidro e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor na forma de irradiação infravermelha. Fica preso no interior do veículo, causando seu aquecimento. E isso que ocorre com a atmosfera, onde alguns gases como o vapor da água e o gás carbônico funcionam como o vidro do ônibus, deixando que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor volte para o espaço. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida, aos outros 70% é absorvida e convertida em calor para que o equilíbrio energético seja mantido. Toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço, mas havendo o aumento da concentração de gás carbônico, metano e etc. na atmosfera. Intensifica o efeito estufa, pois faz com que a radiação que voltaria para o espaço continue na Terra, e isso causa o aquecimento da baixa atmosfera. Isso porque o mundo é movido por energia. É energia que queima de combustíveis fósseis, como derivados de petróleo e carvão, e são queimados e emitem muito gás carbônico. Metade da eletricidade é gerada por fonte que aquece o mundo, termoelétricas a carvão, gás natural e geradores a diesel. Biocombustível não é de origem fóssil, e sim de origem biológica. Tudo que será natureza volta para ela. São materiais biológicos que, quando em combustão, possuem a capacidade de gerar energia. É um ciclo fechado. Por exemplo, a cana tem um carbono, que quando extraído do sumo, é feito a queima para transformar em combustível. Esse combustível será utilizado no motor dos carros, liberando o CO2, mas não aumentando seu teor. Quando já lançado esse gás na atmosfera, a planta cana-de-açúcar, com a fotossíntese, acaba absorvendo o CO2 e assim, sucessivamente, formando um ciclo. O petróleo e seus derivados são de um ciclo linear, quando o combustível é queimado para gerar energia. O CO2 é lançado na atmosfera e não é fotossintetizado pelas plantas. Mas podemos substituir o petróleo em algumas de suas funções, como combustível. Aliás, já temos substitutos como o álcool. A questão é, existe muito petróleo, com um preço relativamente barato, porque ainda há em abundância. Além disso, ele está presente em toda a rede de produção. São por esses motivos que não existe incentivo para mudar nem para investir em meios alternativos. A consequência do aquecimento global, nós já sabemos, com o aumento do nível do mar, intensificação de tempestades, inundações e seca. Mas vamos falar sobre os milhares de seres vivos que já estão em perigo, tanto a fauna como a flora e, consequentemente, os seres humanos. E essas consequências não podem ser ignoradas, pois envolvem a nossa vida e tudo em nossa volta. Por exemplo, ursos polares na Antártica estão perdendo peso. Alguns, para não morrer de fome, comem seus próprios filhotes. Isso porque os ursos só conseguem caçar as focas quando o mar está congelado, e esse período tem diminuído cada vez mais. Na Antártida, o continente vem encolhendo com o derretimento das geleiras, e consequentemente para os pinguins fica cada vez mais difícil a distância que percorrem do gelo até o mar em busca de alimento. Muitos se perdem e acabam morrendo. Não só os animais dos polos estão ameaçados. Por exemplo, incêndios florestais a cada ano destroem milhares de quilômetros de todos os animais silvestres que habitam essas regiões. Por outro lado, as secas fazem que a vegetação e animais morram de sede e fome. Além disso, com o aquecimento da água, corais sob estresse provocado pela temperatura ficam esbranquiçados ao expelir as águas simbióticas que lhe conferem a cor, tornando-se apenas esqueletos brancos. A adaptação fica difícil se a temperatura do planeta aumentar 2 graus Celsius, e se continuar assim, até o final desse século, a temperatura média da Terra será 5 graus Celsius a mais.
E quem é culpado por tudo isso? Na verdade, todos são culpados de alguma forma. O sistema político apoia o sistema econômico, que não é sustentável, e acaba com os recursos naturais, provocando poluição, emitindo gases tóxicos na atmosfera, sem nenhuma conscientização. Claro que esses sistemas não olham para o bem-estar da sociedade, que se mata para trabalhar para eles, e o meio ambiente, que está sendo sobrecarregado, pois o mais importante para as grandes corporações é lucrar. Além disso, usa-se o consumismo no nosso sistema social. A cada ano, a moda muda. Tudo é descartado, notou? Descartado. E nada é reciclado. E o planeta? Como sabemos, é finito. Um dia a matéria-prima vai acabar. E ninguém percebe? Então está tudo errado. Devemos agir, fazendo mudanças radicais a fim de salvar o nosso lar e todos os seres vivos que existem nele. Além do mais, se as atividades humanas estão causando o aquecimento global, temos apenas anos e não séculos para mudarmos. E essas mudanças envolveriam, no mínimo, lidar prontamente com as causas básicas dos problemas da humanidade, que seria ganância, egoísmo, ignorância, incompetência política e indiferença. Recicle ou será reciclado.